Meu querido filho, minha querida filha, você está assistindo a este vídeo neste exato momento por uma razão que vai muito além do que a sua mente consegue compreender agora. Não foi o acaso que trouxe você até aqui. Não foi a curiosidade sozinha que fez você clicar neste vídeo. Fui eu. Fui eu que coloquei este vídeo no seu caminho, nesta hora, neste dia, porque esta noite específica que está prestes a começar, carrega um peso espiritual que você precisa conhecer antes que o sol se ponha completamente no horizonte. Deixa eu te fazer algumas perguntas que quero que você responda no fundo do seu coração. Você tem sentido que algo está diferente? Que há uma pressão no ar, uma inquietação na sua alma, uma sensação de que alguma coisa está prestes a mudar, mas você não sabe se essa mudança vai ser para o bem ou para o mal. Você tem dormido com o coração pesado, acordado com perguntas sem resposta, olhado para a sua vida e se perguntado: por que as coisas ainda não mudaram? Por que eu ainda estou aqui nessa situação, esperando por uma virada que parece não chegar? Meu filho, minha filha, eu ouvi cada uma dessas perguntas. Eu vi cada lágrima que você segurou para não chorar na frente dos outros. Eu estive presente em cada madrugada em que você se levantou sem conseguir dormir, com o peso do mundo sobre os seus ombros, sem saber para quem correr. E é por isso que eu estou aqui agora. Porque esta noite, assim que a escuridão começar a cobrir o céu, algo vai acontecer na sua vida. E isso vai acontecer independentemente de você estar preparado ou não. A diferença entre quem recebe o que eu tenho para dar e quem deixa essa bênção passar por entre os dedos sem perceber é exatamente o que eu vou te revelar ao longo deste vídeo. A diferença é o preparo. A diferença é o conhecimento. A diferença é você saber o que eu estou fazendo enquanto o mundo ao seu redor dorme. Há momentos na vida de um filho meu em que eu acelero o tempo espiritual. Há momentos em que eu compresso semanas, meses e até anos de espera em uma única noite. Há momentos em que eu, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, decido que já é suficiente, que o meu filho já esperou o suficiente, já sofreu o suficiente, já lutou o suficiente, e eu decreto que a virada vai acontecer. E quando eu decreto, nenhuma força no céu ou na terra consegue impedir. Esta noite é uma dessas noites, mas eu preciso que você preste atenção. Eu preciso que você não feche este vídeo antes de terminar, porque cada capítulo que eu tenho para te revelar aqui é uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado completamente, vai te mostrar o quadro inteiro do que eu estou fazendo na sua vida e o que você precisa fazer para não perder o que eu estou prestes a liberar sobre você. Não se mova, não deixe a distração roubar este momento de você, porque este momento foi preparado antes mesmo de você nascer. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, desde o princípio dos tempos, desde antes de eu colocar as estrelas no céu e encher os oceanos com água, eu já sabia que este momento existiria. Eu já sabia que você, com o seu nome, com a sua história, com as suas feridas e os seus sonhos, chegaria até este ponto exato onde a noite está prestes a cair sobre o seu mundo e onde algo que eu planejei desde a eternidade está prestes a se mover.
Você precisa entender uma coisa sobre a forma como eu trabalho. Eu não opero segundo o relógio humano. Eu não me apresso quando os homens acham que eu deveria me apressar. E eu não me demoro quando os homens acham que eu estou tardando. Eu opero no tempo perfeito, o tempo que leva em consideração não apenas o que você precisa agora, mas o que você vai precisar daqui a 10, 20, 30 anos. Eu levo em consideração o impacto que a minha ação na sua vida vai ter sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre gerações que ainda não nasceram, mas que vão carregar o legado do que eu estou construindo por meio de você agora. E o tempo perfeito chegou, esta noite. Mas por que a noite? Porque não o dia, quando tudo é visível, quando o sol brilha e as pessoas podem ver claramente? Porque eu escolho a escuridão como cenário para as minhas maiores obras. Porque foi na escuridão que eu criei a luz. Foi na escuridão do caos primitivo que eu disse: haja luz. E a luz foi. Foi no escuro do ventre de Sara, já murcho pelo tempo, que eu plantei a vida que se tornaria Isaque. Foi na escuridão da prisão egípcia que eu estava afinando José para o cargo mais alto do império. Foi no escuro da madrugada que eu travei com Jacó uma luta que mudou o nome dele para sempre. Foi na escuridão do sepulcro que eu operei a maior ressurreição da história. Meu filho, minha filha, a escuridão nunca foi obstáculo para mim. A escuridão é o meu estúdio. É onde eu trabalho quando o mundo não está olhando, quando os céticos dormem, quando os que duvidavam de você já foram para a cama sem esperar por nada. E esta noite, enquanto o mundo dorme, eu vou trabalhar para você. Mas você precisa entender a natureza do que está prestes a acontecer. Não estou falando de um sentimento vago de paz. Não estou falando de um versículo bonito que vai passar pela sua cabeça antes de dormir. Estou falando de movimento real, de mudança concreta, de portas que estavam fechadas há meses, talvez anos, que vão começar a se mover nas suas dobradiças esta noite. Estou falando de conversas que vão acontecer em favor do seu nome, sem que você saiba. De ideias que vão entrar na mente das pessoas certas. De recursos que vão começar a ser direcionados para a sua vida de formas que você não consegue nem imaginar agora. Pensa comigo. Quando eu libertei o povo de Israel do Egito, qual foi o momento que eu escolhi? À noite. A Páscoa aconteceu à noite. O Êxodo começou à noite. Enquanto o Egito chorava suas perdas na escuridão, meu povo estava de sandália no pé, cajado na mão, pronto para marchar em direção à liberdade. A diferença entre os israelitas e os egípcios naquela noite não era força, não era número, não era inteligência, era preparo. Era o sangue no umbral da porta, era a disposição de estar de pé quando todos os outros estavam deitados. E é exatamente isso que eu estou te chamando a fazer agora. Esta noite vai acontecer algo. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. A questão não é se vai acontecer. A questão é, você vai estar de pé quando acontecer? Ou você vai estar deitado, adormecido espiritualmente, deixando a bênção passar sem perceber? Quero que você entenda o peso do que estou dizendo. Há pessoas que passaram a vida inteira orando por uma virada, clamando por uma mudança, pedindo por um milagre. E quando o milagre finalmente chegou, elas não estavam acordadas para recebê-lo. Não porque eu retirei o milagre, mas porque elas não estavam posicionadas. Não estavam preparadas, não tinham prestado atenção nos sinais que eu enviei antes do grande movimento. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu te amo demais para deixar você perder o que eu tenho guardado para esta noite. Por isso eu fiz este vídeo chegar até você. Por isso eu estou falando agora, com a urgência de um pai que sabe que o tempo está se esgotando e que o filho precisa ouvir antes que o momento passe. Então, fica aqui. Presta atenção. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entra nesta noite e como você sai dela amanhã de manhã.
A noite que vai mudar tudo já começou, e você está exatamente onde precisava estar para recebê-la. Meu amado filho, minha amada filha, você já se perguntou o que eu faço enquanto você dorme? Você já parou para pensar que, nas horas em que os seus olhos se fecham e o seu corpo descansa, eu estou completamente acordado, completamente ativo, completamente trabalhando? E trabalhando especificamente para você? O salmista Davi entendeu isso. Ele escreveu que eu não cochilo nem adormeço, que eu sou o guardião de Israel que permanece em vigília constante. E essa vigília não é passiva. Não é eu sentado em um trono distante, observando o mundo girar sem fazer nada. É eu, o Deus que move montanhas, que seca mares, que abre ventre estéril e enche de vida, movendo-me ativamente em favor dos meus filhos enquanto o mundo repousa. E esta noite, o que eu preparei para você vai além do que a sua mente humana consegue conceber. Eu preparei provisão. Não a provisão que você imagina, não apenas o suficiente para o mês, não apenas para pagar uma conta que estava atrasada. Eu preparei provisão que transborda, provisão que espanta, provisão que faz as pessoas ao redor perguntarem: como? De onde veio isso? E você vai saber de onde veio, porque você vai estar aqui esta noite, prestando atenção, se posicionando para receber. Mas provisão é apenas uma parte do que eu preparei. Eu preparei cura. Há feridas em você que nenhum médico conseguiu diagnosticar, porque elas não estão no corpo, estão na alma. Feridas de abandono, de traição, de decepção, de palavra cruel dita por alguém que deveria ter te amado. Feridas que você carrega há tanto tempo que já não consegue mais imaginar como seria viver sem elas. Esta noite eu vou tocar nessas feridas de uma forma que você vai sentir no mais profundo do seu ser. Não vai ser um processo longo. Não vai exigir que você faça nada extraordinário. Vai ser eu, chegando perto de você nas horas escuras, colocando minha mão sobre o exato lugar que dói mais e dizendo: eu sei, eu vi, eu me importo, e agora eu vou sarar isso. Eu preparei direção. Você está num cruzamento, não é? Você está olhando para 2 ou 3 estradas diferentes e não sabe qual tomar. Você tem medo de errar. Você tem medo de tomar a decisão errada e perder anos da sua vida indo na direção errada. Esta noite eu vou falar. Pode ser por um sonho, pode ser por uma paz inexplicável que vai cair sobre uma das opções. Pode ser por uma palavra que alguém vai te mandar amanhã de manhã, sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir. Mas eu vou falar. E quando eu falar, você vai saber que foi eu. Eu preparei libertação. Há coisas que têm te prendido, hábitos, pensamentos, medos, padrões que se repetem desde a infância, que esta noite vão ser quebrados. Não amanhã. Não quando você fizer uma promessa ou quando você se sentir mais forte. Esta noite, porque a hora da libertação não é determinada pela sua força, é determinada pela minha graça. E minha graça está transbordando sobre você agora. Eu preparei restauração, relacionamentos que foram destruídos, sonhos que foram enterrados, versões de você mesmo que você achou que estavam mortas para sempre. Eu sou o Deus que ressuscita. Eu sou o Deus que pega o que parece cinza e transforma em chama. Eu sou o Deus que chegou na sepultura de Lázaro 4 dias depois, quando todos já tinham aceito a morte como final, e disse: Lázaro, sai! E o que estava morto saiu vivo. O que está morto na sua vida tem ouvido me chamar? Esta noite é a noite da voz. E quando eu chamo pelo nome, o que estava morto não consegue ficar morto. Não tem sepultura funda o suficiente, não tem pedra pesada o suficiente, não tem tempo longo o suficiente para resistir à minha voz quando eu decido chamar. E eu decidi chamar. Esta noite, você precisava saber o que eu preparei para que você não entrasse nesta noite de mãos vazias e coração fechado. Agora você sabe.
Agora você pode entrar nesta noite com expectativa, com os olhos do Espírito abertos, com o coração pronto para receber o que eu já preparei antes mesmo que você soubesse que precisava. Não desperdice esta noite dormindo espiritualmente. Durma fisicamente. Seu corpo precisa disso. Mas mantenha o espírito acordado. Mantenha a expectativa viva. Porque enquanto você descansa, eu trabalho. E o trabalho que eu faço esta noite vai aparecer para o mundo quando o sol nascer amanhã. Escreva nos comentários: eu recebo tudo que Deus preparou para mim esta noite. Meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso te explicar algo que poucos entendem. Algo que a maioria das pessoas nunca para considerar. Nem toda noite é igual. Assim como nem todo dia tem o mesmo peso, nem toda estação carrega o mesmo propósito, nem toda hora possui a mesma abertura espiritual. Nem toda noite é uma noite comum. Há noites que passam. São noites de descanso, de recuperação, de silêncio tranquilo. Boas noites, noites necessárias, mas noites sem um peso particular, sem um movimento específico do céu em direção à terra. E há noites que chegam, noites que carregam dentro delas um decreto, uma virada, uma mudança que vai alterar o curso da história de uma vida. Noites que chegam carregadas de potencial divino, cheias de minha presença de uma forma mais intensa, mais tangível, mais ativa do que o habitual. Esta é uma dessas noites, e eu preciso te explicar por quê. Porque quando você entende o porquê, você nunca mais vai olhar para uma noite comum da mesma forma. Esta noite é diferente porque você chegou a um ponto de esgotamento que eu reconheço. Não o esgotamento que precede a derrota, mas o esgotamento que precede o milagre. Sabe por quê? Porque em toda a Bíblia, os maiores milagres da minha história com os meus filhos aconteceram exatamente no ponto em que a força humana acabou. Quando Pedro afundou e clamou, Senhor, salva-me, foi o ponto zero da força humana. Quando Moisés chegou à beira do Mar Vermelho, com o exército do faraó atrás, e não havia para onde ir, era o ponto zero. Quando a viúva de Sarepta disse a Elias que aquela era a última farinha e o último azeite, era o ponto zero. E foi exatamente no ponto zero que eu apareci. Não porque eu gosto de ver meus filhos sofrendo, nunca pense isso, mas porque no ponto zero, finalmente não há mais interferência humana. No ponto zero, o orgulho humano se cala, a autossuficiência se rende, e o coração finalmente abre um espaço que estava fechado, o espaço onde só eu caibo. E quando esse espaço se abre, eu entro, e quando eu entro, tudo muda. Você chegou a esse ponto. Talvez você nem saiba reconhecê-lo dessa forma, mas eu sei. Eu vi você tentando resolver sozinho por meses. Eu vi você construindo planos que desmoronaram. Eu vi você confiando em pessoas que te decepcionaram. Eu vi você levantando e tentando de novo, levantando e tentando de novo, levantando e tentando de novo, até que as tentativas foram ficando mais lentas. Os levantamentos foram ficando mais difíceis e a voz da dúvida foi ficando mais alta do que a voz da fé. Mas olha o que eu faço com isso. Eu pego o seu esgotamento e eu transformo em combustível. Eu pego a sua fraqueza e eu a transformo no palco perfeito para a minha força. Eu pego a sua história de tentativas que não deram certo e eu as transformo no prólogo de uma vitória que vai ser tão grande, tão inegável, que vai ser impossível não dar glória ao meu nome quando acontecer. Esta noite é diferente também porque o tempo profético está se cumprindo na sua vida. Há promessas que eu te fiz, às vezes diretamente no seu espírito, naquele lugar íntimo de oração onde só você e eu nos encontramos. Às vezes por meio de uma palavra, de um versículo que saltou da página, de um sonho que você nunca esqueceu, que chegaram ao seu tempo de cumprimento. A semente que foi plantada com lágrimas chegou a hora da colheita, e a colheita não espera mais. Quando um fruto está maduro na árvore, ele não fica ali indefinidamente.
Há um momento em que ele precisa cair, e se não há mãos prontas para colher, ele cai e se perde no chão. Meu filho, minha filha, esta noite o fruto está maduro. Não vá dormir sem estender as mãos para colher. Esta noite é diferente porque o céu e a terra estão alinhados a seu favor, de uma forma que não se repetirá tão cedo. As janelas de tempo no espírito que se abrem, ficam abertas por um período e depois se fecham. Não porque eu deixo de te amar, eu te amo da mesma forma, sempre, mas porque o movimento do meu plano continua e as estações mudam, e o que era possível nesta janela não será possível da mesma forma na próxima. O povo de Israel perdeu uma geração inteira no deserto porque não entrou pela janela certa na hora certa. Calebe e Josué foram os únicos da geração de Moisés que atravessaram o Jordão e pisaram na terra prometida, porque foram os únicos que disseram sim quando a janela estava aberta. Eu estou abrindo uma janela para você esta noite. Uma janela de bênção, de mudança, de novo começo. E tudo o que eu preciso de você é que você diga sim, de coração, de espírito, com toda a fé que você tem disponível hoje, mesmo que essa fé seja pequena como um grão de mostarda. Porque eu faço o impossível com um grão de mostarda. Diz sim esta noite. Diz sim para o que eu tenho para você. E observe o que amanhã vai trazer. Meu amado filho, minha amada filha, antes de eu fazer qualquer grande movimento na vida de um filho meu, eu sempre envio sinais. Eu sempre preparo o terreno. Eu sempre, de alguma forma, aviso que algo está para acontecer. Porque eu sou um Deus que não surpreende para assustar, mas que prepara para que o meu filho possa receber da melhor forma possível. E eu enviei sinais para você, muitos deles, mas quero te ajudar a identificá-los, porque às vezes o que parece irrelevante no dia a dia é, na verdade, a linguagem do meu espírito tentando alcançar o seu coração. O primeiro sinal foi aquela inquietação que você sentiu sem saber explicar. Lembra? Aquele momento em que você estava fazendo algo completamente normal, talvez lavando a louça, talvez no caminho do trabalho, talvez no silêncio da noite, e de repente sentiu uma coisa dentro de você que não conseguia nomear. Uma mistura de ansiedade e expectativa. Uma sensação de que algo estava diferente, de que algo estava para acontecer. Aquilo não foi ansiedade comum, meu filho. Aquilo não foi o seu sistema nervoso reagindo ao estresse. Aquilo foi o meu espírito, tocando o seu espírito, dizendo: presta atenção, algo está se movendo. O segundo sinal foi aquele sonho que você teve. Talvez você se lembre com clareza. Talvez as imagens tenham ficado fragmentadas na sua memória, mas havia algo naquele sonho que parecia mais real do que qualquer sonho que você já teve. Havia uma presença, uma mensagem, uma sensação de urgência que você não conseguiu sacudir, mesmo depois de acordar. Eu falo por meio de sonhos. Sempre falei com José, com Salomão, com Daniel, com os magos do Oriente, com o pai de Jesus e continuo falando com os meus filhos desta forma. Aquele sonho que ficou na sua cabeça era eu tentando alcançar você, nas horas em que o barulho do mundo tinha parado o suficiente para que minha voz pudesse ser ouvida. O terceiro sinal foi aquela palavra que chegou no momento certo. Pode ter sido um versículo que apareceu na sua tela sem que você tivesse procurado. Pode ter sido uma frase que alguém disse, sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir. Pode ter sido um sermão, uma música, uma conversa que tocou em algo que estava guardado fundo dentro de você. Quando a palavra certa chega no momento certo, não é coincidência. Não existe coincidência no meu reino. Cada palavra que chegou até você foi colocada no seu caminho por mim, com precisão, como um bisturi espiritual que vai diretamente ao ponto que precisa ser tocado. O quarto sinal foi a série de portas fechadas. Sim,
As portas fechadas também foram sinais meus. Eu sei que você não viveu dessa forma. Eu sei que cada porta fechada pareceu uma derrota, uma rejeição, uma confirmação de que as coisas nunca iam melhorar. Mas o que você não via por trás de cada porta fechada era o que havia do outro lado. Havia situações que teriam te destruído. Havia relacionamentos que teriam te aprisionado por anos. Havia caminhos que teriam te levado para longe do destino que eu tenho para você. Eu fechei aquelas portas porque eu te amo, porque eu vejo o fim desde o princípio, porque eu sabia que a porta que estava certa para você ainda não havia sido aberta, mas que seria aberta no momento perfeito. Esta noite é o momento em que as portas certas começam a se abrir. O quinto sinal foi a paz inexplicável que você sentiu em determinados momentos, mesmo em meio à tempestade. Lembra daquele momento em que a situação estava no pior ponto, quando todas as circunstâncias apontavam para o desastre, e de repente uma paz que você não conseguia explicar desceu sobre você? Aquilo foi eu. Aquilo foi minha promessa de que eu estava no controle, mesmo quando tudo parecia fora de controle. Aquela paz era minha assinatura, minha forma de dizer: não tenha medo, eu estou aqui, eu sei o que estou fazendo. O sexto sinal foram as pessoas que entraram na sua vida recentemente. Não foi por acaso que certas pessoas chegaram. Não foi por acaso que certos encontros aconteceram. Eu sou o Deus que ordena os passos. E quando eu preciso fazer chegar algo até um filho meu, às vezes eu uso outra pessoa como canal. Olhe ao redor. Há alguém que chegou recentemente que pode ser a chave de uma porta que você ainda nem tentou abrir. E o sétimo sinal, o mais importante de todos, é este vídeo. O fato de você estar aqui, o fato de que de entre todos os vídeos disponíveis na internet neste momento, este era o que apareceu para você. Isso não é algoritmo, meu filho, minha filha. Isso é soberania divina usando o algoritmo. Eu opero em todos os sistemas. Eu opero em todos os meios. E eu usei este meio para te alcançar neste momento, com esta mensagem, porque esta noite você precisava estar aqui. Você viu os sinais agora? Você consegue olhar para trás e reconhecê-los? Se consegue, então você está no lugar certo. Se ainda está com dúvida, fique, continue assistindo, porque o que vem a seguir vai remover toda e qualquer dúvida que ainda resta no seu coração. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida, meu querido filho, minha querida filha. Preciso te falar sobre algo que muitos preferem ignorar, mas que eu não posso deixar de te alertar. Porque te amar de verdade significa te dizer a verdade completa, mesmo quando ela é desconfortável. O inimigo sabe que esta noite é especial. Assim como você está sentindo que algo está prestes a acontecer, ele também percebeu. Porque o adversário não é onisciente como eu sou. Ele não vê o futuro, não conhece os meus planos em seus detalhes mais íntimos, mas ele é observador, ele é estrategista. Ele tem existido por muito tempo e aprendeu a reconhecer quando eu estou prestes a se mover em favor de um dos meus filhos. E quando ele percebe que uma bênção está prestes a ser liberada, que uma virada está prestes a acontecer, que um filho meu está prestes a atravessar para um novo nível, ele mobiliza tudo o que tem para impedir, não para te destruir. Ele não tem poder para isso quando você está sob minha cobertura, mas para te distrair, para te desanimar, para fazer com que você saia do lugar de fé e posicionamento espiritual exatamente antes de a bênção chegar. Ele não precisa te destruir para te derrotar. Ele só precisa fazer você desistir um momento antes de eu agir. E os instrumentos que ele usa nesta noite são específicos, são calculados, são direcionados para suas fraquezas particulares, porque ele te estudou. Ele sabe onde você é mais vulnerável. Ele sabe qual pensamento tem mais poder de te paralisar.
Ele sabe qual memória dolorosa, quando ativada, tem o potencial de fazer você fechar o coração e dizer: de que adianta? Nada muda mesmo. O primeiro instrumento que ele vai usar esta noite é a dúvida. Logo depois de uma mensagem como esta, quando o coração acende com esperança, ele vem com perguntas. Mas isso é para mim mesmo? Eu mereço? Quantas vezes eu já achei que algo ia mudar e não mudou? Isso não é apenas uma mensagem boa de um vídeo. Ele vai tentar plantar a semente da dúvida, não uma dúvida barulhenta e óbvia, mas uma dúvida sutil, razoável, que se veste de bom senso para te fazer baixar a guarda da fé. Você já sentiu isso? Aquela voz que soa quase como sua própria voz, quase como raciocínio lógico, mas que no fundo está te afastando de mim? Essa voz não é sua. Essa voz não é minha. Identifique-a e rejeite-a com a palavra. O segundo instrumento é o conflito. Não seja surpresa se, justamente esta noite, surgir uma briga, uma discussão, um desentendimento. Dentro da sua casa, no grupo da família, com alguém próximo. Ele usa o conflito para roubar a paz que precede o milagre, para te sugar emocionalmente, para te deixar exausto e com raiva antes do momento de recolhimento e expectativa espiritual. Não entre, não alimente. Esta não é a noite para guerras horizontais. Esta é a noite para você se concentrar na guerra espiritual que está sendo vencida a seu favor nos céus. O terceiro instrumento é a distração. Redes sociais, notícias ruins, conversas longas e vazias, séries e programas que vão te puxar para longe do lugar de quietude e intimidade comigo. Não estou dizendo que esses elementos são maus em si mesmos. Mas esta noite é especial. E o inimigo sabe que se ele conseguir te manter suficientemente distraído, você vai chegar ao fim da noite sem ter se posicionado para receber o que eu tenho para te dar. O quarto instrumento é o medo. Medo do futuro, medo de esperar e se decepcionar de novo. Medo de abrir o coração e ser machucado. Medo de acreditar e não ver acontecer. O medo é um dos instrumentos mais eficientes que o adversário tem, porque o medo paralisa antes de a ação acontecer. Não é preciso derrotar você depois de correr, basta fazer você não sair do lugar. Mas eu te digo, o perfeito amor lança fora o temor. E eu te amo com amor perfeito. Eu não sou como os homens que prometeram e falharam. Eu não sou como as circunstâncias que te levantaram expectativa e depois quebraram. Eu sou o Deus que disse e fez, que prometeu e cumpriu, que jurou e não se arrependeu. Minha palavra não volta vazia. Minha promessa sobre a sua vida tem o peso da eternidade sobre ela. Então aqui está o que quero que você faça diante de tudo isso. Ora. Ora agora, mesmo que seja uma oração simples, mesmo que seja apenas um suspiro de coração. Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim esta noite. Eu rejeito o medo, a dúvida, a distração. Eu me posiciono para receber. Essa oração simples faz algo no espírito que nenhuma armadilha do inimigo consegue anular. Porque quando você invoca o meu nome, eu apareço. Quando você se posiciona, eu ajo. Quando você abre o coração, eu entro. E o que entra comigo expulsa tudo que o adversário tentou plantar. Esta noite a vitória é sua, mas você precisa pegá-la. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, há uma parábola que eu contei e que precisa ressoar com nova força no seu coração esta noite. É a parábola das 10 virgens.
10 moças que estavam esperando o noivo chegar para a festa. 5 eram prudentes e tinham levado óleo suficiente para manter as suas lâmpadas acesas por quanto tempo fosse necessário. 5 eram descuidadas e tinham levado apenas o óleo que estava na lâmpada, sem reserva, sem previsão, sem preparo para uma espera mais longa do que esperavam. O noivo tardou, a noite avançou e todas as 10 adormeceram. Mas quando o grito soou à meia-noite, eis que vem o noivo, saí ao encontro dele. Foi exatamente ali que a diferença se revelou. As 5 prudentes acordaram, ajustaram suas lâmpadas, encheram-nas com o óleo que tinham reservado e estavam prontas. As 5 descuidadas acordaram, olharam para as lâmpadas apagadas, pediram óleo emprestado e foram buscar. Quando voltaram, a porta estava fechada. Senhor, Senhor, abre-nos, disseram elas. E a resposta foi: em verdade vos digo que não vos conheço. Não me peça para suavizar o peso desta parábola. Ela é pesada porque o que ela representa é pesado. Ela não está falando de pessoas más, de pessoas que pecaram gravemente, de pessoas que rejeitaram conscientemente a minha presença. Está falando de pessoas que simplesmente não estavam preparadas, que acharam que havia tempo suficiente, que assumiram que quando o momento chegasse, dariam um jeito. Mas o momento do noivo não espera pelo nosso jeito, e esta noite carrega um eco desta parábola. Não de forma condenatória, porque você está aqui, você está acordado, você está ouvindo, mas de forma alertante. O que acontece com quem entra nesta noite sem o óleo do preparo espiritual, sem o óleo da expectativa, sem o óleo da fé ativa? Deixa eu te mostrar o que acontece na prática. Quem dorme espiritualmente nesta noite vai acordar amanhã sem entender que algo passou por perto. Vai sentir talvez um vago desconforto, uma sensação de que perdeu algo, mas não vai saber o quê. O mundo vai continuar igual por fora, porque as bênçãos que eu solto não chegam sempre de forma barulhenta e visível no primeiro momento. Elas chegam como sementes. E a semente precisa cair em terreno preparado para germinar. O terreno não preparado devolve a semente. Não com má vontade, simplesmente porque não tem o que é necessário para sustentá-la. E a semente vai embora. Quem dorme espiritualmente esta noite vai acordar amanhã com os mesmos padrões, os mesmos ciclos, as mesmas limitações. Não porque eu não quis romper esses padrões, mas porque o coração fechado não dá espaço para a minha ação. Eu não forço a minha bênção sobre ninguém. Eu ofereço com amor e generosidade ilimitados, mas a recepção é sempre um ato de livre escolha. E ainda há algo mais sério que acontece com quem dorme sem estar preparado. O inimigo tem acesso livre ao que eu não pude proteger. Quando você está desperto espiritualmente, quando você está posicionado em oração e em fé, minha cobertura sobre você é como um escudo. O adversário pode tentar, mas encontra resistência. Mas quando o espírito está adormecido, quando a guarda espiritual está baixa, ele opera sem encontrar obstáculos e planta exatamente o que eu estava tentando arrancar da sua vida. Não é para te aterrorizar que estou dizendo isso. É para te acordar. Para fazer você entender que esta noite não é uma noite qualquer para você ficar no piloto automático. Esta é uma noite em que você precisa ser intencional. Em que você precisa fazer escolhas conscientes sobre onde você vai colocar sua atenção, sua energia, sua expectativa. Aqui está o que o preparo espiritual para esta noite parece na prática. Significa você decidir agora que vai acreditar. Não porque tudo faz sentido, não porque as circunstâncias confirmam a bênção, mas porque eu disse, e eu sou fiel ao que digo. Significa você fazer uma pausa em algum momento desta noite para se apresentar diante de mim. Pode ser breve,
Pode ser um agradecimento antecipado pela bênção que ainda não chegou. Pode ser um ato de fé que diz: Deus, eu acredito no que o Senhor está fazendo, mesmo sem ver ainda. Significa você se recusar a deixar os pensamentos negativos, as comparações, as memórias de decepções passadas dominarem a narrativa desta noite. Cada vez que um pensamento assim chegou, você tem o direito e o poder de dizê-lo: não, esta noite é diferente. Esta noite, o meu Deus está se movendo a meu favor. E significa você permanecer até o fim deste vídeo. Porque cada capítulo que vem a seguir tem algo específico que você precisa saber. Algo que vai ser a chave exata para uma fechadura específica na sua vida. Não durma, não espiritualmente. Mantenha os olhos abertos. A meia-noite se aproxima e o clamor vai soar. Quando soar, quero te encontrar de lamparina acesa, de olho cheio, de coração pronto. Escreva nos comentários: minha lâmpada está acesa e estou pronto para receber. Meu querido filho, minha querida filha, agora que você entende o peso desta noite, quero te dar algo prático. Quero te mostrar, passo a passo, como se posicionar para receber o que estou prestes a derramar sobre a sua vida. Porque fé sem ação é fé incompleta, e eu nunca te pedi para ser passivo. Eu te pedi para crer e agir, crer o suficiente para mover os pés na direção daquilo que ainda não vê. O primeiro passo é a rendição, não a rendição da derrota, mas a rendição que é o ato mais corajoso que um ser humano pode praticar. A rendição do controle. Abrir as mãos e dizer: Senhor, eu não consigo controlar esta situação. Eu não consigo carregar este peso sozinho. Eu não tenho as respostas para as minhas próprias perguntas. Então, eu me rendo, não ao problema, mas a Ti. Eu me rendo ao Teu plano, ao Teu tempo, à Tua sabedoria, ao Teu amor. Essa rendição é a porta. É por essa porta que tudo que eu tenho para você entra. Enquanto você está tentando manter o controle, mesmo que seja um controle ansioso, desesperado, exausto, minha ação fica limitada. Não porque eu não possa agir, mas porque você está ocupando o espaço com as suas próprias tentativas. Quando você se rende, esse espaço se abre, e eu preencho o vazio com a minha glória. O segundo passo é o arrependimento. Não em um sentido religioso pesado e culpado, mas em seu sentido literal, mudar de direção. Há algo na sua vida que eu tenho falado para você mudar. Uma atitude, um hábito, uma postura do coração. Esta noite, dê esse passo. Não amanhã, não quando você se sentir mais pronto, não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. Porque o arrependimento genuíno abre os céus de uma forma que nenhuma outra oração abre. Ele diz para o meu coração que você está levando a nossa relação a sério, que você não está aqui apenas para pedir bênçãos, mas para caminhar comigo com integridade. E quando você age dessa forma, eu respondo de forma proporcional. Não porque você me comprou com o seu arrependimento, mas porque o arrependimento remove as barreiras que estavam bloqueando o fluxo da minha bênção sobre você. O terceiro passo é o agradecimento profético. Isso significa agradecer agora pelo que ainda não chegou. Isso parece contra a natura para a mente humana, como agradecer por algo que ainda não viu. Mas essa é exatamente a linguagem da fé. A fé diz obrigado antes de ver. A fé age como se já fosse verdade. A fé chama as coisas que não são como se fossem, porque Abraão acreditou num Deus que tem esse poder, e foi isso que lhe foi imputado como justiça. Então, esta noite, antes de dormir, eu te convido a fazer uma oração de agradecimento profético. Algo como: Deus, obrigado pela virada que está vindo. Obrigado pela provisão que está a caminho. Obrigado pela restauração do que foi perdido. Obrigado pela abertura das portas certas. Eu ainda não vejo, mas eu acredito e eu agradeço.
Essa oração tem poder. Essa oração move coisas no espírito. Essa oração te posiciona como receptor de minha bênção, de uma forma que a preocupação e o medo nunca conseguem fazer. O quarto passo é a declaração. Use a sua voz. Há poder na boca que eu te dei, poder que poucos compreendem completamente. Quando você abre a boca e declara minha palavra, algo acontece no mundo espiritual. As trevas recuam, os anjos se movem, os bloqueios se dissolvem. Não porque a sua voz é magicamente poderosa em si mesma, mas porque quando a sua voz carrega minha palavra, ela carrega o peso da minha autoridade. Declara esta noite: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro das promessas de Abraão. Bênção e favor me seguem, as portas certas se abrem para mim. O que Deus decretou sobre a minha vida, ninguém consegue impedir. Esta noite é uma noite de virada para a minha família, para as minhas finanças, para a minha saúde, para o meu futuro. Declara isso, em voz alta, com convicção, mesmo que a sua voz trema, mesmo que as lágrimas venham. A tremura não anula o poder. Às vezes ela amplifica, porque tremura na voz pode ser o sinal de que você está tocando algo real. O quinto passo é o descanso confiante. Depois de se render, se arrepender, agradecer e declarar, descanse, durma. Não com a ansiedade de quem não sabe o que vai encontrar pela manhã, mas com a paz de quem entregou o peso nas mãos certas e sabe que vai ser cuidado. Como uma criança pequena que chora o dia todo, mas que no momento em que o pai a pega no colo, para de chorar imediatamente, porque o colo do pai é seguro. Deita no meu colo esta noite, deixa eu ser o teu lugar de descanso, e enquanto você dorme, eu trabalho. Você se preparou, você se posicionou, agora deixa eu fazer o que somente eu posso fazer. Meu amado filho, minha amada filha, quero que você feche os olhos por um momento, ou pelo menos que relaxe a mente, e visualize o que eu farei enquanto você dorme esta noite. Não como fantasia, não como devaneio, mas como visão de fé. Porque o que eu vou te descrever agora não é especulação. É o padrão do meu agir, registrado ao longo de toda a história sagrada e confirmado em milhares de vidas de filhos meus que aprenderam a confiar no que eu faço nas horas escuras. Enquanto você dorme esta noite, eu moverei pessoas em seu favor. Existe alguém, você talvez não saiba quem é agora, mas vai saber em breve, que vai acordar esta noite ou amanhã de manhã com o seu nome na cabeça. Vai ser uma lembrança súbita, uma impressão que parecerá vir do nada. Essa pessoa vai pensar em você e vai sentir um impulso de agir, de ligar, de enviar uma mensagem, de mencionar o seu nome em uma conversa, de indicar você para algo. Essa pessoa não vai entender de onde veio esse impulso, mas você vai entender. Porque eu sou o Deus que ordena os pensamentos dos corações humanos quando necessário para cumprir os meus propósitos. Enquanto você dorme esta noite, eu organizarei recursos. Não existe escassez no meu reino. Não existe falta de provisão no meu sistema econômico, que opera em dimensões muito além das limitações dos sistemas financeiros humanos. Quando eu decreto abundância sobre um filho meu, os canais pelos quais essa abundância vai fluir podem ser os mais inesperados. Uma oportunidade de trabalho que vai aparecer, um acesso a um recurso que parecia bloqueado, uma ideia criativa que vai surgir com clareza, uma conversa que vai abrir uma janela financeira que estava fechada. Eu não estou preso às fontes convencionais. Eu sou a fonte de todas as fontes. Enquanto você dorme esta noite, eu guardarei a sua casa. O salmista disse que eu sou o guardião de Israel, e Israel começa na sua casa. Eu vou colocar anjos na entrada e na saída da sua residência esta noite. Nenhum mal vai passar por aquela porta sem a minha permissão. Nenhuma doença, nenhum acidente, nenhum ataque espiritual vai alcançar a sua família enquanto você descansa sob minha cobertura. Não porque você é perfeito, mas porque você é meu, e eu defendo o que é meu.
Enquanto você dorme esta noite, eu falará com você. Os sonhos são um dos canais que eu mais uso para me comunicar com os meus filhos, porque é quando a mente consciente para de fazer barulho que o espírito finalmente consegue ouvir com clareza. Talvez você acorde com uma solução para um problema que te acompanhou por semanas. Talvez você acorde com uma paz sobre uma decisão que precisava tomar. Talvez você acorde com uma palavra, uma frase, uma imagem que ficará gravada no seu coração como uma semente de direção para os próximos passos. Esteja atento ao que vier nos sonhos desta noite. Anote se puder, porque eu escolhi esta noite para falar. Enquanto você dorme esta noite, eu libertará ataduras que você nem sabe que existem. Há coisas operando contra a sua vida no nível espiritual que são invisíveis para os olhos físicos. Padrões de pensamento enraizados em mentiras, acordos que foram feitos no medo ou na ignorância. Feridas não curadas que funcionam como portas abertas para ataques continuados. Esta noite, eu farei uma operação espiritual enquanto você dorme, removendo o que precisa ser removido, quebrando o que precisa ser quebrado, fechando o que precisa ser fechado. Você pode acordar amanhã sentindo algo diferente, mais leve, mais livre, mais limpo, sem entender completamente por quê. Não precisa entender com a mente, o espírito saberá. Enquanto você dorme esta noite, eu afinarei o seu propósito. Há um chamado sobre a sua vida que é maior do que os seus problemas imediatos. Há uma razão pela qual eu te formei da forma que te formei, te equipe com os dons que você tem, te coloquei nas situações que te moldaram. Esta noite, eu trabalharei naquele lugar profundo onde o propósito vive, clarificando, afinando, direcionando. E você vai começar a ver nos próximos dias e semanas uma clareza sobre quem você é e para onde está indo que antes não existia. Não porque você vai encontrar as respostas em um livro ou em uma conversa, mas porque eu vou colocar essas respostas dentro de você enquanto descansa. Você consegue ver o que esta noite representa? Não é apenas uma noite de sono. É uma noite de cooperação divina. É uma noite em que você descansa e eu trabalho. É uma noite em que o que parece inatividade é, na verdade, a atividade mais intensa que existe, porque é minha atividade operando em todos os níveis da sua existência ao mesmo tempo. Vai dormir esta noite diferente de como você dormiu ontem. Vai dormir com fé, com expectativa, com gratidão antecipada, e quando o sol nascer, presta atenção, porque amanhã vai trazer evidências do que eu fiz enquanto você repousava. Escreva nos comentários. Enquanto eu durmo, Deus trabalha por mim. Meu querido filho, minha querida filha, quero te levar para um lugar que a maioria das pessoas nunca visita, o amanhecer que já existe no espírito antes de acontecer no tempo. Porque eu não opero apenas no presente. Eu opero no passado, no presente e no futuro simultaneamente. E o seu amanhecer, o dia que vai raiar depois desta noite, já existe em minha eternidade. Eu já o vi, eu já o preparo, eu já o habitei, já o abençoei, já o transformei em um portão de entrada para uma nova fase da sua vida. E o que eu vi nesse amanhecer que está vindo é extraordinário. Eu vi você acordando com uma leveza que não sentia há muito tempo. Não uma leveza artificial, não o alívio temporário de quem conseguiu esquecer os problemas por algumas horas, mas uma leveza genuína que vem de saber, no mais fundo do ser, que algo mudou, que algo se moveu, que o capítulo que estava pesado fechou e um novo começou. Eu vi você olhando para as mesmas circunstâncias que existiam ontem e vendo-as de forma diferente, porque o problema não mudou necessariamente em sua aparência externa, mas a sua perspectiva mudou. E quando a perspectiva muda, tudo muda. Porque a forma como você vê uma situação determina a forma como você age diante dela.
E a forma como você age determina os resultados que você alcança. E quando eu toco a perspectiva de alguém, a cadeia de mudança que se inicia é impossível de parar. Eu vi você recebendo uma notícia que não esperava, uma ligação, uma mensagem, um encontro que vai trazer algo que você precisava. Não necessariamente a solução completa para tudo de uma só vez, porque eu construo em etapas, como um arquiteto que sabe que uma fundação precisa ser sólida antes de os andares superiores serem erguidos. Mas um passo concreto, uma evidência tangível de que eu estou agindo, de que minha mão está sobre a sua vida, de que o que pareceu impossível está se tornando possível. Eu vi a sua fé se fortalecendo. Isso talvez seja o mais importante de tudo que eu vi. Não a circunstância que vai mudar, embora ela vá mudar, mas o que vai acontecer dentro de você. A fé que estava fraca vai encontrar combustível nesta noite. A esperança que estava quase apagada vai ser reacesa. E quando a fé se fortalece, você se torna capaz de crer por coisas maiores, de pedir com mais ousadia, de esperar com mais paciência, de confiar com mais profundidade. E quanto mais você crê, mais espaço você cria para que eu haja. É um ciclo virtuoso, e esta noite é o ponto de entrada nesse ciclo. Eu vi a sua gratidão transbordando. Não a gratidão performática de quem sabe que deve ser grato e tenta forçar sentimentos que não chegam naturalmente. Mas a gratidão espontânea, a que brota do coração quando você está diante de algo que só pode ser explicado por minha presença. A gratidão que abre a boca sozinha e diz, obrigado, Deus, com lágrimas nos olhos, antes mesmo de a mente ter processado completamente o que aconteceu. Essa gratidão é o ciclo completando-se, porque foi com expectativa que você entrou nesta noite e é com gratidão que você sairá. Eu vi o impacto que a sua virada vai ter nas pessoas ao seu redor. Você não existe isolado. Você é uma pessoa conectada a outras pessoas. Família, amigos, pessoas que observam a sua vida de perto e de longe. E quando a sua virada acontecer, quando o amanhecer que eu já preparei se revelar, pessoas vão ser afetadas, vão questionar, vão se perguntar o que aconteceu, vão perguntar diretamente, e você vai ter a resposta mais simples e mais poderosa de todas: foi Deus. E essa resposta vai plantar uma semente de fé em corações que estavam secos, vai acender uma chama em vidas que estavam no escuro. Vai ser o começo de uma corrente de transformação que começa em você, mas não para em você. Porque eu nunca abençoo apenas para o destinatário. Eu abençoo para que a bênção transborde e alcance os que estão ao redor. O amanhecer que eu preparei para você é real. Ele já existe. Ele está a poucas horas de se revelar no tempo e no espaço. Tudo que separa você desse amanhecer é esta noite. E você já recebeu tudo o que precisa para atravessá-la posicionado corretamente. Agora me diz, você acredita? Se você acredita, este é o momento de dizer. Este é o momento de levantar a sua voz, mesmo que tremendo, mesmo que baixinho, e dizer: Deus, eu acredito, eu recebo o amanhecer que o Senhor preparou para mim. Nada será igual depois desta noite. Diz isso, agora, e veja o que acontece dentro de você quando você diz: meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. O momento em que eu quero ir além de tudo que já disse, além dos alertas, além das revelações, além das instruções e das descrições do que está por vir, e chegar ao nível mais profundo que existe entre mim e você. O nível da promessa. Uma promessa. Minha não é como uma promessa humana. Quando um ser humano promete, ele promete com boa intenção, mas com limitação. Ele pode querer cumprir e não conseguir, pode esquecer, pode ser impedido pelas circunstâncias, pode mudar de opinião, pode morrer antes de cumprir.
Eu não tenho essas limitações. Quando eu prometo com a infinitude do meu ser, com o peso eterno da minha natureza imutável, com a autoridade do Criador que fez o universo com uma palavra e que sustenta cada átomo em existência a cada segundo. Quando eu digo que algo vai ser, é porque eu já o vi sendo. Quando eu digo que algo vai acontecer, é porque no Espírito já aconteceu. E o tempo é apenas o processo de revelação do que no eterno já está concluído. E esta noite, eu quero selar uma promessa com você. Mas antes de revelar essa promessa, preciso que você entenda o que significa receber uma promessa minha. Não é como ganhar um presente que você abre e usa imediatamente, sem nenhuma responsabilidade sobre ele. Uma promessa minha é uma semente plantada em terreno de aliança, e essa aliança tem dois lados, meu lado e o seu lado. Meu lado é infinitamente mais pesado. Eu faço o impossível. Eu movo o que parece imóvel. Eu abro o que parece permanentemente fechado. Eu provejo onde não há fonte visível. Eu curo o que parece incurável. Eu restauro o que parece perdido além do ponto de retorno. O peso do impossível está todo em mim. O seu lado é simples, mas não é fácil. O seu lado é confiar, é permanecer. É continuar acreditando quando as circunstâncias ainda não mudaram. É agir como alguém que já tem o que está esperando, mesmo antes de ver. É se levantar toda manhã e dizer, Deus disse, então eu acredito. É não desistir um dia antes do milagre. É honrar o processo com a mesma fé que você usou para receber a promessa. Esse é o seu lado da aliança. E agora, a promessa. Meu filho, minha filha, eu prometo que nada do que você viveu em escuridão ficará sem resposta. Cada lágrima que você derramou no escuro, cada noite que você passou acordado com o coração pesado, cada manhã que você acordou sem saber como ia resolver o que parecia insolúvel. Eu vi tudo, eu registrei tudo. E eu prometo que o que eu vi, eu recompensarei. O livro de Jó não termina na tempestade. Ele termina com o Senhor restaurando o dobre do que foi tirado. E Jó não havia feito nada de errado. Ele sofreu dentro do plano soberano de Deus, foi testado, manteve a integridade e ao final recebeu mais do que havia perdido. Não porque Deus é um negociador que dá retorno financeiro pela fé, mas porque a natureza do meu amor é restauradora. Quando eu permito a travessia pelo deserto, o outro lado do deserto sempre tem mais do que o lado que você deixou para trás. A sua travessia está no fim. Eu prometo provisão sobre a sua casa, não o suficiente para sobreviver, mas o suficiente para viver com dignidade, para dar, para compartilhar, para não precisar pedir emprestado com vergonha, para ter paz quando sentar à mesa. Eu sou o Deus de Abraão que o tornou rico em gado, prata e ouro. Eu sou o Deus que multiplicou os pães e os peixes. Eu sou o Deus que mandou peixes com moedas na boca quando o imposto precisava ser pago. A provisão que eu tenho para você não está limitada pelas fontes que você consegue enxergar. Eu prometo saúde sobre o seu corpo e sobre os corpos das pessoas que você ama. Eu sou o médico que não cobra. Eu sou o médico que diagnostica com precisão perfeita. Eu sou o médico que chegou a uma piscina em Betesda, onde havia um homem paralítico há 38 anos, e disse, queres ficar são? E a paralisia que durou 38 anos terminou em 1 segundo. Não existe paralisia longa o suficiente, não existe doença antiga o suficiente, não existe diagnóstico grave o suficiente para estar além do alcance da minha mão curadora. Eu prometo restauração nos seus relacionamentos. As relações que foram destruídas por palavras duras, por mal-entendidos, por mágoas que foram crescendo em silêncio até que pareciam grandes demais para serem superadas. Eu tenho poder para restaurar o que parece irreparável. Como eu restaurei José e seus irmãos, como eu restaurei Davi e sua família, como eu restaurou o filho pródigo na casa do pai, a restauração que eu opero é completa.
Não apenas a volta do relacionamento, mas a transformação do que existia antes em algo mais profundo, mais maduro, mais resistente. Eu prometo propósito revelado. Você vai saber quem você é. Vai saber para que você foi feito. Vai olhar para os seus dons e finalmente entender como usá-los. Vai olhar para as suas experiências, as boas e as dolorosas, e vai ver como todas elas se encaixaram para te equipar para exatamente o lugar para onde eu te chamo. A confusão de identidade que você carregou vai se dissolver. A clareza vai vir, e com a clareza o passo, e com o passo o caminho, e com o caminho o destino. Eu prometo que esta noite marca um antes e um depois na sua história. Não porque você vai acordar amanhã com tudo resolvido de uma só vez, mas porque algo vai ter mudado no nível mais profundo, no nível do espírito, no nível da fé, no nível do que você sabe que é possível para você. E essa mudança interna é a raiz da mudança externa que vai se manifestar nos dias, semanas e meses que estão por vir. A promessa está selada. Ela tem o peso do meu nome sobre ela. E meu nome nunca foi manchado por uma promessa não cumprida. Em todos os séculos, em todas as gerações, com todos os filhos meus que confiaram em mim, eu fui fiel. E eu serei fiel com você. Recebe essa promessa agora. Abre as mãos, abre o coração. Diz comigo: Deus, eu recebo, eu acredito. Esta noite é o marco da minha virada. Nada será igual depois desta noite. Isso é tudo que eu precisava ouvir de você. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu recebo a promessa de Deus para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, você chegou até o fim. E isso não é pouca coisa. Em um mundo cheio de distrações, cheio de coisas disputando a sua atenção a cada segundo, em um mundo onde tudo compete pelo seu tempo, pela sua energia, pelo seu foco, você ficou. Você permaneceu do começo ao fim. Você ouviu cada palavra. E isso, por si só, já é um ato de fé que eu registrei, que eu vi e que eu honrarei. Sabe o que significa ter chegado até aqui? Significa que algo dentro de você reconheceu que esta mensagem era para você. Não foi o algoritmo que te segurou aqui por todo esse tempo. Foi o meu espírito tocando o seu espírito, dizendo em silêncio: fica. Você precisa ouvir até o final. Há algo aqui que foi feito especificamente para você. E você obedeceu a esse chamado interior. Você ficou. E agora aqui estamos, eu e você, no final de uma jornada que começou com um clique, mas que, no espírito, começou muito antes disso. Quero que você entenda o que aconteceu aqui neste vídeo. Não foi apenas uma mensagem bonita, não foi apenas palavras de conforto empilhadas umas sobre as outras para fazer você se sentir bem por alguns minutos antes de voltar para a mesma realidade de sempre. Não. O que aconteceu aqui foi um encontro real. Foi eu, o Deus que criou o universo. O Deus que conhece cada estrela pelo nome e que conta os cabelos da sua cabeça, chegando até você de forma concreta, usando esta tela, estas palavras, este momento, este exato segundo da sua existência. Porque eu te amo o suficiente para ir até onde você está. Eu não espero você chegar até mim em algum lugar distante e sagrado. Eu venho até você. Eu sempre vim. Eu vim até Adão no jardim. Eu vim até Abraão na tenda. Eu vim até Moisés numa sarça ardente no meio do deserto.
Eu vim até Elias debaixo de uma zimbreira quando ele estava exausto e querendo morrer. Eu vim até a mulher samaritana junto a um poço em pleno meio-dia. E esta noite eu vim até você, por meio deste vídeo, por meio destas palavras, porque você importa para mim da mesma forma que cada um desses personagens importou. Não menos, não de forma diferente, com o mesmo amor, a mesma atenção, a mesma dedicação de um pai que não desiste do filho jamais. E agora, no final desta jornada, quero fazer algo que só faço com quem está disposto a ouvir até o fim. Quero olhar para você de frente e declarar sobre a sua vida o que já está escrito no Espírito. Eu declaro que a partir desta noite, o ciclo de escassez que perseguiu a sua família por gerações está quebrado. Não amanhã. Não quando as condições melhorarem. Agora, no Espírito, a corrente já cedeu. O que vai acontecer nos próximos dias e semanas é apenas a manifestação no tempo do que já foi decretado na eternidade. Eu declaro que as portas que estavam fechadas para você vão começar a se abrir de formas que você não conseguirá explicar. Não por causa do seu esforço, embora o esforço seja necessário. Não por causa das suas conexões, embora as conexões certas apareçam, mas por causa da minha graça, que vai antes de você e prepara o caminho, que suaviza o que seria áspero, que abre o que seria impenetrável, que faz as pessoas certas estarem no lugar certo na hora certa quando você aparecer. Eu declaro saúde sobre o seu corpo, declaro paz sobre a sua mente. Declaro harmonia sobre a sua casa. Declaro que os seus filhos, se você os tem, serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Declaro que cada membro da sua família que está perdido vai ser encontrado, que cada coração endurecido vai ser amolecido, que cada relacionamento que parece irrecuperável vai passar pela minha mão restauradora e sair transformado em algo mais belo do que era antes de quebrar. Eu declaro que você vai olhar para trás, daqui a algum tempo, e vai ver com clareza o que esta noite representou. Vai ver que este foi o ponto de virada, o marco, o antes e o depois, e vai sorrir com lágrimas nos olhos e vai dizer: naquela noite Deus se moveu, naquela noite algo mudou e nada mais foi igual. Meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda que não existe vida pequena demais para o meu plano. Não existe situação grave demais para o meu poder. Não existe tempo perdido demais para a minha capacidade de restaurar. Eu sou o Deus que redime os anos que o gafanhoto comeu. E isso significa que o tempo que você sente que perdeu, os anos que parecem ter ido embora sem fruto, sem progresso, sem sentido, eu tenho o poder de compactar e resgatar de formas que fazem as contas do tempo não fecharem para a mente humana. Porque no meu reino, a matemática do tempo funciona diferente. Um dia no meu calendário pode valer por anos de bênção, de crescimento, de avanço. E o seu dia chegou. Não quero que você saia deste vídeo carregando apenas uma sensação boa que vai se dissipar quando a vida bater na porta amanhã cedo. Quero que você saia com algo mais sólido do que uma sensação. Quero que você saia com uma certeza. A certeza de que eu estou com você, a certeza de que o que eu prometi, eu cumprirei. A certeza de que esta noite não foi um acidente e que o Deus que te trouxe até aqui vai te levar até o fim. Agora, presta atenção no que vou te pedir. Não é difícil, mas é importante, e cada pedido que vou fazer tem uma razão, não para o meu benefício, mas para o seu. O primeiro pedido é que você curta este vídeo agora mesmo. Não porque precisamos de número, mas porque cada curtida ajuda o algoritmo a entender que esta mensagem é relevante e o algoritmo passa a mostrá-la para outros filhos, meus que também estão passando por noites difíceis, que também estão precisando ouvir que Deus não os esqueceu, que também estão na beira do esgotamento esperando por uma palavra de vida.
O seu clique pode ser o instrumento que eu uso para levar esta mensagem até uma pessoa que está no limite. Você nunca sabe, mas eu sei e eu te peço, curte. O segundo pedido é que você compartilhe este vídeo nos grupos de família do WhatsApp. Eu sei que às vezes parece que estamos incomodando quando mandamos conteúdo espiritual nesses grupos. Mas meu filho, minha filha, há alguém na sua lista de contatos que está precisando ouvir exatamente o que eu disse aqui esta noite. Uma mãe que está chorando sozinha sem contar para ninguém. Um filho que está perdido sem saber como pedir ajuda. Um irmão que está na escuridão mais densa da vida e que uma palavra como esta pode ser a diferença entre desistir e continuar. Você não sabe quem é essa pessoa, mas quando você compartilha, eu sei para quem esta mensagem vai chegar. E eu garanto que vai chegar em quem precisa. Compartilha. Não deixa para depois. Agora. O terceiro pedido é que você se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais para te dizer. Esta mensagem de hoje foi apenas o começo. Há palavras que eu já preparei para os próximos vídeos. Palavras específicas para as próximas batalhas que você vai enfrentar, para as próximas decisões que você vai precisar tomar, para as próximas bênçãos que você vai receber e que precisará entender para não deixar passar. Cada vídeo deste canal é uma carta do pai para o filho. E eu não me cansarei de escrever enquanto você precisar ler. E o quarto pedido, não saia ainda, assiste o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Já está preparado, já está esperando por você. O que eu tenho para te dizer no próximo vídeo é o complemento perfeito do que foi dito aqui esta noite. É o próximo passo da jornada que começamos juntos. Não vá embora sem assistir. Você não clicou neste vídeo por acaso, e o próximo que vai aparecer também não vai ser por acaso. Confia, clica, continua. Antes de encerrar, quero que você faça uma coisa comigo agora. Só uma coisa simples, mas poderosa. Coloca a mão no seu peito, sente o seu coração batendo. Cada batida é minha. Cada batida é evidência de que eu decidi que você ainda tem coisas a fazer, lugares a chegar, pessoas a impactar, sonhos a realizar, promessas a colher. Enquanto esse coração bater, eu estou com você. Enquanto esse coração bater, a história não terminou. Enquanto esse coração bater, há tempo para tudo que eu planejei para você se cumprir. E agora, com a mão no peito, repete comigo, em voz alta se puder. Deus está comigo. Esta noite é minha virada. Eu recebo o que foi preparado para mim. Eu creio, eu aceito, eu agradeço. Nada será igual depois desta noite. Amém. Isso foi tudo o que eu precisava ouvir de você. Vai, meu filho. Vai, minha filha. Descansa com paz. Dorme com fé. Acorda com expectativa. E quando amanhã chegar com suas evidências, e ela vai chegar, dá glória ao meu nome. Conta para alguém. Compartilha o que eu fiz, porque a sua testemunha é a semente da fé de outra pessoa. Eu estou com você agora, estarei com você enquanto você dorme, e estarei com você quando o sol nascer. Esta noite o céu se inclinou sobre a sua vida, e nada, absolutamente nada, será igual depois desta noite. Eu te amo, agora e para sempre. Amém.